valores, essência. O que a gente aprendeu, né? De berço, então não teria como ser diferente. Por mais que a transformação que eu cause seja essa, tá? O profissional, no final das contas, através do conhecimento, ele vai ganhar mais dinheiro. Uma fofoca agora. Polêmica. Não tô brincando, é polêmica. Agora chegou a hora da polêmica. Enfim, só dá 5 minutos. Dormiu, posso falar, e aí? Eu já acordo, ela fala comigo de olho fechado, dormindo. Que loucura, levanta, né? fala. Senta assim, ó. E conta a vida inteira, Deus entendeu? é Ali eu já mais. consigo fazer todo o interrogatório. Tá, então qual foi a coisa mais bizarra que eu falei? Temos algumas variáveis do treinamento. Volume, intensidade, amplitude, velocidade. Então a gente tem essas variáveis para estar manipulando para chegar no melhor treino. Intervalo de recuperação, tudo isso vai combinar no seu treino. Olá, e começando mais um episódio do Ironberg Cash delas. Vivi Sanches, Luana Mendes, Toppersons. Estamos aqui hoje, gente. Antes da gente apresentar, nós temos um casal aqui hoje. Faixa preta. Faixa preta. Faixa preta, casal. Nervoso, tá? Mas antes, nós queremos convidar as mulheres, porque esse podcast foi feito com muito carinho, gente, para o universo feminino. Então nós precisamos aí do fortalecimento de vocês, mulheradas, comentando, compartilhando, colocando aqui quem que vocês querem nesse podcast, tá? Que conteúdo que vocês buscam, que vocês se interessam. Então, bora fortalecer o nosso canal. E hoje, né, Lu, com um casal, gente, eles são... Eu acho eles muito lindos. Vidas solteiras importam. Eu dá vontade de chorar toda vez que eu olho pra eles fazendo Não vídeo é? de treino juntos. Ah, meu Deus do céu. Vídeo de tênis, tudo eles fazem juntos, gente. É uma loucura. E hoje eu vou perguntar tudo, porque é um casal, gente, de educadores físicos. Imagina que loucura que deve ser. Estamos aqui hoje. Lá. Mentira, entra hambúrguer fit. Eles fazem caseiro, tudo é caseiro. O off eles fazem junto, o hambúrguer é caseiro, aí faz as gororoba deles lá. E é incrível, gente, porque um ajuda o outro. É isso que a gente quer saber hoje, né? Como arranjar o parceiro fit. Não, tô brincando, a gente quer saber da minha. Como arrumar, como aguentar, onde procurar, pessoal, porque pelo que eu sei, Lu, cada um veio de um lado. Eu quero entender da onde, cada um tem um sotaque, um fala um sotaque, outro fala o outro, a gente quer entender tudo hoje. Então, estamos aqui hoje com Felipe, faixa preta, e Maju maravilhosa, que é minha paciente linda. Sejam muito bem-vindos aqui hoje. Obrigado pelo convite. A gente quer saber tudo, inclusive dos babados. De onde vocês são? Cada um tem um sotaque. Fala uma gíriazinha que você tem, ele tem, que eu tava brincando outro dia, que eu falei, gente... Fala assim. A nossa diferença de sotaque eu sou de Floripa, que é mais arrastado, é quase um Rio de Janeiro assim. O dela cantando, né? E o dela é porta, né? Então é muito diferente. Porta. Então ela fala você e eu falo tu. Você é de... Dourado. Dourado? Aqui no interior. Interior de São Paulo. Ela fala brusinho. Não, imita eu falando. Não, então, o dela tem o porta, que já é comum aqui no interior de São Paulo, mas ela tem um tititi especial, que é um entirtino, né, gente? Entirtino, tadinho. Ela fala mais assim, entendeu? Mas, não é? Aí em casa, assim, É bonitinho, é bonitinho. é uma briga de amor, por favor. Aí eu fico, amor, por favor. Amor e porta e amor. Onde vocês se conheceram? A gente, primeira vez, né? Em São Paulo, né? A gente veio... No evento. Eu sou do Sul, ela é daqui do interior. Só que a gente estava sempre no trabalho aqui em São Paulo, a gente já se conhecia. E Conhecia como empresa mesmo, como profissional, cada um. Atualmente os dois estão na Max, né? Mas vocês já eram da Max quando vocês se conheceram? Eu já. Ela já era, eu não. Você não era da Max, Fê? Eu já andava junto, né? Treinava alguns atletas do time, mas eram alguns contratos específicos. Eu tenho 38 anos, eu sempre morei em Floripa. Porque eu vi aqui 20 anos, né, de experiência na área, né? Quase 25 anos, Comecei em Caramba! 2001. Aí eu falei, não, entregou a idade. Aqui tá quase uns 40 anos esse cara. Desde quando eu nasci. Não parece não, Fê. Tipo, eu nascendo, ele já tava treinando, entendeu? Zero Botox? É Botox? Hoje é Não, vida, zero, né? Zero. Ela quer me levar. Mas eu E tô tem que tentando fazer sustentar. já um pouquinho. Não tem que colocar tudo culpa na genética, não. Já tem que fazer um botoxinho, não é? Sim. Né, Você amor? tá com 38 e você não ajuda? 24. Não, 25. 25. Que loucura, O TDAH. né? E aí vocês me convidaram hoje pra treinar cedo. Eu falei, gente, pra gente que tem 25 anos, eu e vocês duas... imagina a gente... Eu fico imaginando, se a gente com 25 tá cansada, como eu tava hoje de manhã, né, que eu fui dar um treino com vocês de manhã, eu falo, com 25 eu tô assim... Arregou, tá? Imagina a gente com 40. Ela arregou treinar com a gente. 5 horas da manhã a gente chamando ela pra treinar. Mas vamos lá, Fê.
Eu te conheço há muito tempo, né? Desde quando eu morava no Rio. E eu via no seu Instagram uns bonequinhos, esqueletinho. E eu achei, quando eu tava cursando educação física, me falaram, segue esse cara, ele dá muita dica de biomecânica, muito legal. E eu entrei no seu perfil e eu vi muitos esqueletinhos fazendo os exercícios com uma didática que eu nunca vi em nenhum lugar. E seu Instagram era só conteúdo, né? Então eram vários esqueletinhos ali, anatomicamente mostrando os exercícios, a biomecânica de tudo. E eu queria saber quando que você começou a ir para a internet? Como é que foi assim que você começou a postar esse conteúdo na internet? Você falou, cara, não sei se você já trabalhou em salão, queria que você falasse sobre isso, mas nossa, eu vou postar aqui na internet que eu acho que isso dá certo. Show. Pela idade, já tenho 10 anos de sala de musculação como personal. Diria que me aposentei da sala quando fui para o digital, quando comecei a formar profissionais em todo o Brasil e ao redor do mundo. Hoje tem mais de 30 países com personal faixa preta. Mais ou menos, que você começou a Isso postar? em 2015 eu lancei a Musculação Faixa Preta, que é a empresa, né, através da qual ministro os cursos para profissionais e a filosofia de treino que eu criei. Legal. Então trabalhei sim um tempo em sala, então tive esse sucesso como professor antes mesmo da rede social, como professor /personal. E aí, naturalmente, por essa didática que os alunos relatavam, pô, Felipe, tu tem que ensinar isso para alguém. Aí eu comecei a postar na internet, na época eu não tinha a estrutura que eu tenho hoje, eu simplesmente filmava a tela do notebook, não tinha nenhum software de streaming. Você não editava? Você não, era o que assim? tinha. Na época o Instagram era só 15 segundos, nem tinha esse 1 minuto que é agora, não tinha isso, não tinha nada. Então era assim, filmar a tela do computador, botei ali 15 segundos e começou a chamar a atenção do pessoal pelo diferencial, e já fica a dica pra galera, né? Era algo que ninguém estava fazendo naquele momento. Que era uma aula de anatomia numa rede que é meio que postar foto, e o sushi, e balada, o que for. Então eu usei para esse sentido, para ensinar as pessoas. E aí, naturalmente, a audiência foi crescendo e, acima de tudo, ela foi sendo técnica de profissionais, como era o teu caso. Então, os profissionais de educação física estavam sendo direcionados para essa postagem. Naturalmente, foi surgindo o curso de formação, foi para essa galera e até hoje eu me posiciono ainda mais para quem é da área da educação física. Assim, então você não dá aula, você não vende o seu produto para o aluno que quer emagrecer, você vende para o profissional de educação física. Não, nunca foi. A escala sempre foi já para esse público. E eu acho que atualmente você é uma das maiores referências para profissionais de educação física no Brasil, de fato. Você tem especialização em reabilitação de lesões, né, que eu vi. E eu achei bem interessante quando eu li sobre isso. É só voltado para atletas, né? Qual que é a estratégia? Tem alguma estratégia para você contar para a gente sobre isso? Porque é difícil, né? Eu queria entender um pouco mais. Eu sou leiga nesse assunto aí, né? Porque a gente sempre busca um profissional. Eu quero competir ou quero melhorar a minha performance. Mas e essa reabilitação? Tratar essas lesões, como deve ser isso? Quanto tempo, mais ou menos, esse tratamento? Assim? Sobre reabilitação, é algo que a gente associa muito ao tratar uma cirurgia, um pós-cirúrgico. Arrebentou alguma coisa, machucou, vai ter que reabilitar. Mas, na verdade, quando você olha um passo antes, Vivi, para disfunções que a gente tem, o que é uma disfunção muscular? É um músculo que está forte, encurtado, o antagonista, o oposto dele está fraco e alongado. A gente tem essa queda de braço no nosso corpo em várias articulações. Por exemplo, tu está trabalhando hoje o dia todo. Tu vai ficar sentado aí, de repente a tua lombar vai ficar mais tensa, o peitoral menor ele fica ali puxando, é um músculo que era para ser acessório da respiração, e aí a tua respiração já fica comprometida. Então, a reabilitação eu trago para dentro do treinamento com essa visão, antecipar o que seria um período de recuperação para quem vai fazer uma cirurgia. Então, é algo que é bem particular, que eu junto com a didática da musculação, porque se a gente descer agora para a sala de musculação aqui, todo mundo vai ter disfunção. Todo mundo tem estresse no trabalho, estresse, ou comeu alguma coisa estragada, ou não estragada, né? Alguma coisa que provocou uma disfunção como essa, por exemplo, diafragma, já vai ter alteração. Então, essa visão da reabilitação, ela é para a sala de musculação para qualquer pessoa, não só para os atletas profissionais com que eu trabalhei, que são os maiores do país, que me deram esse destaque, mas é para qualquer pessoa. Então, mas teve algum caso assim pontual? Teve vários. Você falou, nossa, muito difícil, demorou, essa pessoa veio de uma cirurgia muito séria, e precisaria ter um acompanhamento ali para se recuperar o quanto antes para voltar, por exemplo, para a modalidade dela. O maior exemplo de todos é o maior atleta de fisiculturismo da história, Eduardo Corrêa, com 12 cirurgias, a gente trabalhar e fazer alguns retornos dele para o palco do Olímpia, né, que é o maior palco do esporte do fisiculturismo. Então, esse eu diria que foi, imagina, com várias cirurgias acumuladas ali, a gente fazer esse retorno. Então, nesse caso, é mais necessário do que nunca, né? Então, são dois momentos, esse que a gente vai remediar quando acontecer alguma coisa e quando a gente vai antecipar esse quadro de disfunção, que é ter um pouco mais dessa visão. E é isso que eu propago para o personal, não só ensinar exercício, mas treinar as pessoas com essa visão, entendendo que tem a funcionalidade, tem as atividades da vida diária que provocam esses desgastes, esses problemas, essas disfunções. Quando se tem essa visão, você consegue ser muito mais eficaz no ensino da musculação.
E Uau. falando do Edu Correia, ontem eu estava estudando você, e aí eu vi um trecho do Edu muito interessante falando que uma das pessoas que mais acreditou nele foi você. E eu já sabia que você tinha trabalhado com ele, mas eu não sabia que você carregou o Edu em cadeira de roda, que você ajudou a tirar ele da cadeira de roda e botar na sala de musculação, que você cuidou dele quando ele estava com pouco movimento, quando ele estava com 90 quilos e não era um atleta. Então me chamou muita atenção que ele falou, cara, acreditar no Eduardo Correia atleta é fácil, mas acreditar num cara magro, que não tá nem conseguindo se locomover, é muito difícil. E me chamou muita atenção que ele falou, cara, o Felipe esqueceu a namorada, esqueceu a família, ele trabalhou todos os dias comigo. E agora eu queria te perguntar como pessoa, né, porque eu achei que nesse podcast a gente quer entender o profissional Felipe, mas o que fez você como pessoa ser o profissional. Então, qual foi essa virada de chave pra você falar, cara, eu vou acreditar nesse cara, você devia estar com vários alunos já ganhando dinheiro na internet, mas eu vou acreditar nesse cara, eu vou carregar ele numa cadeira de rodas, mesmo eu podendo ganhar muito dinheiro aqui na internet. O Eduardo Correia já era o maior atleta, já havia sido o maior atleta da história do país, então ele já era consagrado, ele já era o Eduardo Correia, e ajudar quem está no auge seria muito fácil. Então eu pude entrar nessa vida dele, eu que acompanhava de perto, que ele é de Floripa também, nesse momento onde ele estava afastado 3 anos do Olímpia. Então ele me permitiu, ele usou aquilo como recurso, ele olhou para quem estava próximo dele na academia, e eu era esse profissional que estava ali ascendendo profissionalmente, já ganhava meu dinheiro, já tinha curso de formação, isso chamou a atenção dele, mas ele ainda pensava, o fisiculturismo é muito específico, né? Tem uma especificidade. Esse menino aí, pô, ele é bom pra caramba, só que... E foi através dele, já direto com o maior atleta, que eu pude entrar nesse cenário. E é incontestável quando você constrói algo que a gente poderia dizer que é praticamente do zero. Quando está afastado 3 anos, o patrocinador dele na época, Luna, dizia não precisa fazer mais nada pelo esporte, pode botar um terno e vem trabalhar aqui na fábrica, não tem problema. Só que ele, o atleta conhecido que é pela mentalidade, né? Não, eu quero voltar, eu quero fazer mais uma vez. E aí eu pude ser esse cara de trabalhar com ele nesse momento. E por isso que é tão forte, assim, tão emocional. Esse é um depoimento que ele deu no podcast, que foi realizado aqui, inclusive. Então, e eu nasci profissionalmente ali pro esporte nesse ponto. Eu diria que o fisiculturismo me escolheu. Não foi algo que eu quis fazer assim, só que eu tinha aptidão e capacidade. Quando me foi feita essa proposta, eu falei, não, eu consigo assumir isso. E aí, isso me levou a outros atletas, como o Ramon, a Ângelo, o Kaique, o Vitor Boff, vários outros que eu fui treinando em sequência ali, tendo essa experiência. Cara, Fê, eu tive um gancho aqui muito bom, porque eu acho que até eu fico um recado pra quem tá em casa, as pessoas falam muito de oportunidade e sorte, né? Eu acho que na vida existem muitas oportunidades e tem pessoas que dão muita sorte. Maju, depois eu quero falar da sua história. Você teve a sorte de ir lá pra aquela casa da Max e explodir, digamos assim. Mas eu acho muito legal a gente deixar esse recado que você precisa estar preparado para a sorte. Né? Então, assim, perceba que o Felipe já estava trabalhando, ele já era um profissional de educação física muito bom. Cara, do nada ali o melhor atleta do Brasil passou do lado dele. Mas imagina se o Felipe fosse só mais um personal que estivesse ali mexendo no celular ou só ali ajudando a gostosão da academia. O Eduardo Correia não teria, obviamente, escolhido ele. Então fica esse recado para quem tá em casa. Cara, se prepare, porque a sorte existe, mas você precisa estar preparado para a sorte. Ela precisa te encontrar trabalhando, né? Exatamente. Ela precisa te encontrar trabalhando, é isso. E você, assim, tendo essa oportunidade, né, de estar trabalhando com atletas de alta performance, o que você vê, assim, do fator mais relevante de sucesso no fisiculturismo para você? O que é o fator mais relevante, assim, de importância? É a genética dele? É o treinamento? Eu sei que é um conjunto, é a nutrição, mas o que você acha que é o fator mais relevante para o sucesso para um fisiculturista? Sem dúvida nenhuma, mentalidade. É a mentalidade que vai te levar mais longe. Porque quando a gente fala de fisiculturismo, e aí pensa nos atletas mais pesados da categoria Open, você pensa, nossa, um cara com 130 quilos, o corpo ele pode ser extremamente forte, a mente precisa ser ainda mais. Para aguentar um processo de, por exemplo, minha preparação com o Eduardo Correia, a gente fez 44 semanas de preparação. Então isso dá, só contar, um ano tem 48, a gente fez 11 meses. Então tem uns atletas que estão hoje com o fisiculturismo na moda, vamos dizer que está assim, né? Os atletas vão e começam a preparação longa, nossa, 20 semanas, 15 semanas. A gente vai lá e faz 44 semanas. Então, a mentalidade para resistir ao desconforto é necessária para ir mais longe, né, acima de tudo, e com mais qualidade. Então, diria que, sem dúvida nenhuma, é um conjunto de fatores, mas a mentalidade é mais importante. Eu acho que para a maioria dos esportes de alta performance, né, você treinar quando você não quer, porque fazer quando tá bom é legal, mas fazer quando tá difícil é difícil. Uma das coisas que a gente tinha é que, assim, o treino ele é inegociável. Inegociável. Então, assim, são 5 anos, eu consigo olhar um recordatório de 5 anos de treino, assim, eu sei exatamente o que a gente fez, porque era inegociável, o que eu quero dizer. Vai ter Natal, vai ter Ano Novo, vai ter aniversário da esposa, da família, o que for. Não, primeiro a gente vai cumprir com o treino,
Não dá, mas dá para remanejar, porque vai ter um evento, Sim. vai ter o ar. Não, vamos cumprir com isso. Então é uma disciplina muito grande, assim. Isso exigiu de mim o que ele relatou lá. Não poder viajar, não fazer. Escolher estar presente como Você parte acaba integrante. atuando, querendo ou não, como psicólogo, Também é uma né? parte Ali, integrante. né? Porque eu vejo como um paciente. O paciente, ele é totalmente dependente de mim. Sim. Né? Eu tenho que ter todo um fator psicológico, emocional com ele, né, para poder fazer ele entender que ele está numa fase. Eu falo que é como um videogame, né, a nossa vida. A gente precisa atravessar aquela fase, seguir da melhor forma aquela fase, né, para você pular para a segunda, Sim. né, senão você não consegue pular. E engraçado falar isso, desculpa, é que a gente foi no psicólogo junto. Eu ia no psicólogo dele. Você ele vai acompanhava junto. Ele vai fazer uma intervenção em alguma articulação aqui vinha em São Paulo, a gente estava em Floripa. Eu vou junto, tô lá no consultório médico, o médico está fazendo os exames, Você os testes, acompanhava. eu tô em tudo, assim. Tudo a gente fez junto, assim, 100%. Porque é um trabalho de alto nível, o que a gente está falando aqui é o mais alto nível da performance, né? Então exigia que tivesse um profissional à altura com esse nível de entrega. Era o tipo de coisa, a Luana falou aqui, eu não tinha mais alunos, eu tinha que ter menos alunos na época para poder atender ele. Certo. Então, o fato de ser um professor, de outros profissionais, me permitia ter esse tempo para me dedicar a esse trabalho. Mas assim, a tarde inteira era 3 horas juntos na academia, para poder fazer liberações, o treinamento e tudo mais. E você falou uma coisa muito interessante. Grava isso. Quem está assistindo a gente não é atleta. A primeira coisa, quando tem um dia cheio, tem que levar o filho na escola, tem que ir no mercado, tem que cuidar de empresa. A primeira coisa, eu não tenho tempo para treinar. Então a primeira coisa que as pessoas tiram é o treino. E é muito interessante o que você falou, o treino é inegociável. Então, às vezes, a pessoa que tem mais sucesso que você é porque ela não negocia o treino. Então, às vezes, o treino é 5 horas da manhã, que nem a gente foi hoje, mas às vezes o treino é 7 horas da manhã. Então, não negocie o seu treino. Você tem uma pirâmide, tem uma escala de prioridade. Deixa o seu treino, eu quero emagrecer, deixa o seu treino, deixa a sua dieta lá em cima. Porque eu vejo muita gente falando assim, hoje não vai dar tempo. Então, a primeira coisa que tira é o treino. E, às vezes, é por isso que você não tem resultado. E tem que lembrar que uma semana tem 168 horas, né? Então, se você tirar 3, 4 horas de treino aí, sobra tudo isso para você. Sobra Então, tudo isso. eu costumo dizer assim, se fosse para ganhar dinheiro agora, me dá 2 horinhas da tua semana para você dobrar o seu salário, mas na hora a pessoa arranja 2, 3 horas. É verdade. Tem que considerar o treino dessa forma, com essa importância. Porque isso vai te fazer performar em outras áreas da sua vida. Que alguém pode pensar, mas eu não sou atleta, mas você vai performar melhor no seu trabalho, em tudo que você tiver ao seu São redor. hábitos angulares, né? Você faz um hábito que Exatamente. discorre em vários outros E hábitos. a constância, né? Porque eu falo que assim, se você consegue manter essa constância por muito tempo, lá na frente, porque muitas vezes a gente não pensa lá na frente também, né? Quando você precisar, você tem uma margem ali para, se acontecer qualquer situação, você não, eu consigo hoje, eu vou precisar estar parado, não vou poder treinar, mas o que são 20 anos, perto de 20 que eu me lesionei, eu vou ter que parar, enfim, né? Então eu falo que a constância é o segredo de tudo. E esse seu método faixa preta, né? O que ele diferencia, tá? Qual que é o diferencial dele para as outras abordagens do mercado? Essa visão, justamente por não ser um método. O método, o que é um método? É uma sequência, é um passo a passo lógico. Se a gente for pensar em metodologia da pesquisa, a gente tem que seguir uma rotina para ter determinado resultado. Tá. Só que existe fluidez na sala de musculação. Cada indivíduo é único. Então eu preciso de princípios. Então eu costumo até brincar que o que eu ensino para o personal é filosofia. É como ensinar musculação, é um nível mais profundo. Eu faço uma pergunta para vocês: treinar errado funciona? O que vocês acham? Quem não sabe treinar pode ter resultado? Sim. Sim ou não? Como foi a pergunta, perdão? Treinar errado funciona? Treinar de modo inadequado tecnicamente funciona? Não. O que vocês acham? Eu acho que sim. Treinar errado funciona? É melhor Isso aqui não nada, faz né? movimento. Não, mas ele está se aquecendo. Não, mas é melhor que nada. Tem resultado estético? Não, a pergunta, eu gosto de causar Não isso. se aquecendo, treinar mesmo errado. Resultado estético, alguma coisa vai dar. Exato. Né? Mas não vai ter uma simetria. É isso. Com certeza. Isso, tem o efeito colateral disso. Então, pra galera entender bem assim, treinar errado funciona. Todo mundo conhece um cara, uma menina grande na academia que faz tudo errado. Se vocês não sabem quem são essas pessoas na sua academia, Tem. cuidado. A gente dá uma dose e você fala, meu, Pode ser você. Então, assim, funciona porque o conceito da modalidade é produzir força contra uma carga de oposição, normalmente uma máquina, pode ser o peso corporal, e ter melhorias em componentes da aptidão física. O que é? Força, potência, flexibilidade, composição corporal. Então, até quem não sabe o que está fazendo tem resultado. Então, assim, por que vale a pena saber o que está sendo feito? Por isso que a Vivi já falou aqui. Então, desvio postural, vício de padrão motor, risco aumentado de lesão. Parece mais prudente a pessoa saber o que está sendo feito. E para isso, a gente tem que entender, onde é que a gente aprende musculação?
Pô, deve ser na educação física, que tem 3 formados. Aprendeu na educação física? Não aprende. Aprendi a jogar, fazer capoeira. Porque a faculdade é bacharel de educação Sim, física. exatamente. E tá tudo bem, ela é mais ampla. Só que o cenário, ele tá crescendo. Então a gente precisa que se tenha essa vivência. Então o que eu fiz foi isso, pensar o que a gente precisa saber para acionar o músculo adequadamente. Eu preciso entender de alavancas, eixos. Aí num segundo momento, inervação, aí vai para reabilitação, é muito grande. Então a diferença do método é muito ter essa amplo. visão mais ampla. Opa, como que eu conduzo um treino para qualquer pessoa, seja um atleta avançado ou uma pessoa convencional, um senhorzinho que está na academia querendo ter resultados. Então, Sim. Fê, se Então, você essa- comprar seu curso agora, ele tem lá módulos, Uhum. né? Você faz lançamento, você todo dia tá vendendo, como é que funciona? Sim, pode acessar o Instagram da Musculação Faixa Preta, Tá. que é o nome da empresa, e a formação online se chama Personal Faixa Preta. Tá, Então, um perfeito. curso completo para quem quer atuar Perfeito. como personal trainer, sendo estudante desde a primeira fase ou um profissional que já está formado há mais tempo pode se beneficiar desse curso. Legal. E aí eu tenho acesso ao quê? Tem Aulas acesso, de- sou 100% online, Tá. 8 módulos com várias aulas, aula de anatomia, biomecânica, Legal. cinesiologia, reabilitação, treinamento, tudo direcionado para essa realidade do personal. Porque a graduação ensina anatomia, mas é uma aula geral. Ah, decora o nome desse osso, arquitetura muscular, anatomia, ela tem que ser voltada ali. Se eu vou ministrar um treino para viver aqui, pô, vamos fazer um treino de glúteo. Pô, eu quero ver qual que é a relação tensor da face lata, se é um músculo que vai estar tenso porque ela está gravando isso aqui agora, é um músculo que pode ficar tenso junto com pessoas, que é um músculo que flexiona o quadril, então eu tenho que saber avaliar isso. E por isso que tem tanto valor. Tipo de profissão da pessoa, por exemplo, né? O Exato. cotidiano. Eu trabalho o dia inteiro sentada. Então, se é mulher, você vai ficar trabalhando sentada, vai no mouse, se carrega a bolsa no lado direito, você tem um carro com, sabe, eu posso ir embora nesse pensamento para entender qual que é a sobrecarga e analisar tudo isso. Então, por isso que é tão rico esse conhecimento. Vai além do exercício E físico. você ajuda até o personal a se portar dentro da sala de musculação. Isso, através do conhecimento, né? O conhecimento é o que vai dar destaque. Existe muito profissional querendo ensinar na internet, essa semana inclusive eu vi alguém ensinando e me vendendo o seu curso da seguinte forma, você quer se destacar como personal, as pessoas têm que ver que você tem seguidor. E pega numa vontade que as pessoas têm de ter seguidor. Mas nada supera o conhecimento técnico. Isso é útil para as pessoas através do conhecimento. Então, E agora, a última dúvida, antes de eu perguntar pra Maju, você sempre postou muito conteúdo no seu Instagram, né? E a gente vê muitas pessoas hoje em dia, digamos assim, se prostituindo pelo hype. Então eu como amiga pessoal do casal, eu já fui na casa de vocês, eu sei que vocês têm um carro legal, os dois são bonitos, os dois têm shape, mas eu nunca vi vocês ostentando o carro que você tem, ostentando a sua casa, ostentando ali o shape de forma vulgar. Então eu queria saber por que você não se corrompe e por que você continua nessa linha de só postar conteúdo, sendo um dos principais aí, profissionais de educação física e um dos únicos que continua nessa linha. valores, essência, o que a gente aprendeu, né? De berço, então não teria como ser diferente. Por mais que a transformação que eu cause seja essa, tá? O profissional, no final das contas, através do conhecimento, ele vai ganhar mais dinheiro. Então, só que eu recebo mensagens do tipo assim, que eu sempre destaco, né? A pessoa manda mensagem, pô, Felipe, obrigado. Eu sou personal aqui no interior da Bahia, eu não conseguia comprar o leite da minha filha, eu cobrava R$20 a hora, agora eu cobro 60, 3 vezes mais. Quero um dia poder apertar tua mão com a minha filha no colo. Então, umas coisas assim. Então, sabendo que vai transformar a vida da pessoa, eu poderia usar mais disso, né? E, de certa forma, eu falo indiretamente, sobre ter essa qualidade de vida, poder viajar, poder fazer isso, mas não dessa forma de ostentar. Eu acho que vem num segundo plano. Primeiro é o conhecimento, aquilo que eu mais ofereço e vendo. Assim. Legal. E você, Maju? Quando que você iniciou? Quando foi a sua virada de chave para você buscar essa profissão, né? De educadora física? Eu falei até no meu Instagram essa semana, porque eu comecei a treinar com 15 anos. Eu tinha uma amiga que já ia em Dourado, eu comecei com ela na bobeira, assim, nem queria tanto mudar o meu corpo, mas eu fui. E aí, com o tempo, eu fui vendo as pessoas dizerem que eu tava diferente, eu era bem magrinha, né? E aí, com 17 anos, e com o tempo eu fui querendo saber mais sobre suplementação, sobre alimentação. Eu via cada vez mais desejo em entender aquilo, em querer treinar. Eu comecei a priorizar o meu treino e quando eu tinha 17 anos eu acabei a faculdade, o ensino médio, e já entrei para a faculdade. 100% de certeza que era isso que eu queria, com 17 anos. E aí em 4 anos eu me formei com 21 anos e nesse meio tempo essa vontade, essa ambição só foi crescendo e eu me via grande nessa área já. Sim. Eu com 17 anos priorizava, tudo era meu treino, tudo era meu corpo, tudo era minha evolução, minha cabeça, tudo era superação pessoal. Tanto que eu tatuei esse halter com 17 anos.
Porque eu sabia que era isso que eu ia fazer pro resto da minha vida. Eu tinha a absoluta certeza. Você veio sofrendo uma transformação grande, assim, né? E eu vim de cidade pequena, né? A pessoa às vezes está numa cidade de 8 mil habitantes, pode pensar que não tem oportunidades de crescer. Hoje eu moro em São Caetano, eu tenho um reconhecimento, eu conquistei muita coisa sozinha. Então eu vim de uma cidade pequena, mas sempre com a cabeça ambiciosa para querer mais. Então sempre, não, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá. Então cada vez mais eu já visualizo o que eu quero, onde eu quero estar e sempre vou evoluindo para aquele lugar mesmo. Que legal. E você, eu comecei a te ver, a gente se conheceu antes, mas eu comecei a te ver ali quando você foi para aquela casa da Max. Uhum. Como é que foi essa seleção? Eu não sei se você já falou isso. Como é que foi essa seleção? Como é que foi tudo? Eu tinha acabado de pegar o meu diploma, eu fui para Casa dos Campeões, em janeiro foi de isso? 2021. 2021. Então eu peguei o Nessa época a diploma, gente quase se encontrou já. quase se né? encontramos. Por quê? Porque eu Porque eu saí cheguei em depois. março e ele chegou na casa. Você foi para casa por quê? Não, eu iria pra lá pra fazer a primeira preparação do Ramon, em 2021. Porque aquela casa depois, o pessoal que trabalhava com a empresa ficava hospedado lá. Então eu fiquei morando lá 3 meses durante o projeto, acabou o projeto. Ele entrou lá para trabalhar com o Ramon. E como Então, é que foi quase a que a gente se seleção? E o encontrou. que foi essa casa, para quem não sabe? Como é que funcionou? Como é que te escolheram? Então, ele me ensinou que a gente se coloca em situações. E cada situação, e cada escolha vai ter uma renúncia para aquilo. Eu tenho muita certeza, porque quando eu tinha 20 anos, eu vi um campeonato de fisiculturismo, uma amiga minha lá em São Carlos subiu, competiu, e eu olhei aquilo e falei, eu queria tentar. Aí, na época, eu tinha 7 semanas para um campeonato lá em Ribeirão Preto. Eu falei, eu vou nesse campeonato. Com 7 semanas. Me preparei. Quem que te preparou? Você se preparou Eu tinha um sozinha? nutricionista lá na época. O pessoal que me acompanhava, os treinadores lá. E aí, eu me preparei em 7 semanas. Magrinha ainda, não tinha maturidade muscular. Você era novinha, né? Quando você competiu pela primeira vez. 20 ou 21. É. Novinha. Mas foi uma vez só? Você competiu mais vezes? Foi primeiro essa vez. Aham. E aí eu fiquei em segundo lugar, fiz uma preparaçãozinha ali, vi como meu corpo responderia. Muito nova, não tinha tanta maturidade muscular, então foi para conhecer o esporte. Só que essa preparação me levou a entrar para Casa dos Campeões. Então eu falo, cada escolha que você faz ali vai te levar para algum lugar melhor, assim. Porque você é visto, né? Total, aqui a gente falou de sorte no início, né? E aí E aproveitar a sorte, né? eu tinha um amigo de Ribeirão Bonito, que também é do nosso meio, viu que eu competi e me ajudou a ter essa oportunidade para vir para Casa dos Campeões, porque estava tendo as inscrições. E aí na última semana eu consegui. Né, o pessoal se inscreveu para estar participando. A gente estava em 15 adolescentes, jovens, né? Adolescentes, que a gente tem 20 anos. E aí, na última semana, segunda-feira, eu recebi a mensagem Foi que selecionado. era para eu vir quinta. E você ficou Quinta-feira 3 meses começou. lá. E como é que foi lá? Foi um Como é que era lá projeto, dentro? né? 15 pessoas, cada um de um lugar, cada um com um sonho. Um Big Brother Fitness. Um Big Brother Meu Deus, todo um dos mundo comendo primeiros, né? tilápia. Imagina o estresse E que era foi mais aquela difícil, casa. assim, de... A convivência era um pouco Era difícil. difícil com Imagina, atletas. 15 pessoas com 20 anos, A bagunça. todo mundo novinho, Fazendo dieta, treinando. todo mundo querendo um espaço, todo mundo querendo patrocínio da empresa. Todo mundo tendo o seu horário, sua dieta, e depois vai apertando, porque a gente fez uma preparação. Sim. Então, eu saí da preparação em dezembro, janeiro eu fui te conheci na DNA, Aham. a gente se conheceu. Eu saí do Rio de Janeiro, eu vim pra cá pra participar do projeto. Então, eu fiz outra preparação pra finalizar ali no Mas projeto. você não dava aula em sala, nada. Porque quando eu entrei em Certo. janeiro pra casa, eu acabei de pegar meu diploma. Então, eu saí de lá já com uma mídia melhor, né? Uma imagem bacana. Então, eu falei, agora é o momento de eu dar esse passo. Porque eu já tô trazendo comigo um currículo ali que a Maju participou da Casa dos Campeões. E desde então você entrou na Max? E você tá na Max desde então? Nossa, tem um tempo já, Sim. né? Tem o quê? Desde 2021? Pro meio, você realmente é uma pessoa que tá Nunca mais eu saí. Mas é isso, eu me colocava em situações. Ia Entendi. ter feira, o Arnold, eu tava aqui. Entendi. Não, eu tava lá em São Carlos. Não, eu vou passar um dia lá, eu vou lá pra São Caetano um dia para treinar lá no CT da Max. Eu vinha. Vai ter um evento em Piracicaba. Eu ia, sempre de uniforme. Chegava o suplemento, divulgação. Eu sempre me coloquei ali no cenário de estar com a empresa e representar Vestiu mesmo. a Vestir a camisa. camisa. Sim. Desde então você tá gerando conteúdo com a Max. Eu vejo você fazendo muitas receitas, Sim. sempre no Instagram da Max dando dicas de treino. E teve um momento da sua carreira também que eu acho que deu um boom, assim, que foi quando você participou da novela com o Batista, né? Que muita gente conhece por causa Sim. disso. E eu queria que você falasse como é que foi essa experiência, porque eu sei que o seu Instagram subiu muita gente, Sim. né?
Porque aí em 2023 eu acabei vindo morar pra cá, né? Pra São Caetano. E a novelinha começou em setembro. Foi uma coisa assim também que eu estava no CT, por isso que aconteceu. Eu me coloquei na situação de estar no CT pra acontecer aquilo, porque foi uma forma super espontânea. Ele tem o jeito dele brincalhão, eu tenho o meu jeito também de brincar e de interagir com as pessoas. Vocês sabem como eu sou, né? Tô falando assim formal, mas vocês sabem como eu sou nova. E aí foi aqui no CT, e foi o Cariani que te chamou? Não, foi no por acaso. Ai, A gente tava todo mundo no CT, a gente brincou, eu e ele, assim, filmaram essa cena dele falando assim, vou participar do projeto com o Acriano. Pra quem você vai torcer? E eu olhei, eu não conhecia Batista, não conhecia Acriano ainda. Eu falei, vou torcer pra você. E aí o pessoal começou a brincar com isso. Ai, que legal, o Batista tem ali uma menina que vai apoiar ele. Começaram a brincar, né? E aí me incluíram. Não, então tá bom, o Batista e Maju, o feat vai ser legal, vai ser interessante pro projeto. E foi, né? Que legal. Então o pessoal gostava bastante de acompanhar, mas era novela, né? Tem gente que não entendia que era uma novela, né? E aí era o Cariani que participava dos vídeos também, né? O Cariani que fez o projeto com os meninos, né? Que legal. Então eu entrei ali um pouquinho para participar, para fazer uns vídeos com eles. E depois teve a premiação, né? Quem venceu ali. Mas a gente ficou muito amigo, eu e o Batista, né? Porque acaba que se via todo dia, eu via ele treinando. A gente conversava também sobre o projeto, sobre treino, eu dava umas dicas para ele. Então a gente pegou ali uma afinidade legal por se ver todo dia também, né? Entendi. E você já treinou com pessoas muito diferentes do meio, né? Acho que com Pacho, não sei se você Já. já treinou com Balestrinho. Sim. Quem foi o treino que você falou, caraca, esse treino foi uma honra treinar com essa pessoa, assim? É que foi por etapas. Quando eu vim pra cá, eu tive o primeiro contato com o Júlio ali, que era um Você treinador treinou com muito ele? nomeado, assim, e fazia parte do projeto. Cada dia eles pegavam uma pessoa ali da casa para treinar, então tava todo mundo ali na expectativa de querer o patrocínio e competição e o emocional, todo mundo ali. Meu Deus, eu tô na casa dos campeões, eu vou ter essa oportunidade. Só de estar ali já era uma oportunidade, né? Teve 12 mil inscrições Nossa, para que 15 isso? pessoas estarem ali. Então já era uma mistura de emoções ali, tá ali. Então todo dia ali algum treinador pegava um atleta para treinar. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com o Júlio. E foi um treino incrível, mexeu muito com o nosso emocional por estar ali. Foi o primeiro treinador assim mais conhecido, experiente, que eu tive o contato. Então eu treinei sim com ele. Eu treinei com o Pacho também, foi bem bacana. Nessa que é época outro... você não pensou em competir? Ou sim? Quando? Agora, nessa época que você estava com treinamento junto com eles? Junto a eles, assim. Com o Júlio, na Casa dos Você Campeões. sentiu a vontade de... Então, na Casa dos Campeões a gente se preparou para competir entre nós. Então foram 3 meses de preparação. No final teve a apresentação, o Protan pintou a gente. Foram 3 meses se preparando aqui em São Caetano, todo mundo junto. Por isso que eu falei, então chegava nas últimas semanas, todo mundo sem comida, todo mundo agoniado e tendo que fazer os conteúdos e mexendo com o psicológico, porque era uma nova exposição ali para nós, né? Tudo muito novo, a gente, todo mundo muito novo. Então, a gente fez essa preparação ali na casa, no final a Prota veio, usamos biquíni de competição, nos apresentamos e teve os selecionados ali. Depois que eu saí da casa, eu queria competir novamente, porque eu queria ver como meu corpo responderia e como que ia uma versão nova, né? Como que seria meu corpo. Maturidade, né? E foi uma nova experiência incrível. Eu criei muita experiência no projeto, aprendi muita coisa também. Eu tinha limitações posturais, isso foi corrigido com o tempo. Eu consegui aumentar as cargas do meu treino, treinar bem lá em São Carlos mesmo, com as minhas amigas, e sem sentir mais desconforto, que era o que eu tinha. Então eu fui me conhecendo mais e também agregando a isso as minhas alunas novas em São Carlos. Então tudo que eu aprendi, eu passei para as minhas alunas quando eu dava personal. E esse conteúdo tá todo no YouTube, pra quem quiser ver. Só entrar lá no Instagram da Max Maju. Casa dos Campeões 2021. Hoje você promove essa consultoria online. Isso. Aí depois, só para voltar, eu competi depois da casa, né, no Mr. Santos. E aí foi mais para me testar e ver o meu potencial, mas não era um desejo meu. A Maju vai ser atleta. Era para me desafiar mesmo. Eu tinha desafios assim pendentes com a Maju e eu queria passar por isso. E hoje pensa em competir? Então eu competi essas 2 únicas vezes e só. E depois eu falei, não, agora eu vou focar na Maju como treinadora, como criadora de conteúdos fitness, como inspiração para mulheres. E você mudou muito de um tempo para cá, né? Foi uma Eu perda de soube que ela 10 tem uma quilos, nutricionista né? boa.
Mudou Pois é, eu completamente. indico minha nutricionista pra vocês, mulheres, ela é incrível, eu perdi 10 quilos. A Maju chegou no consultório. Será que eu tenho lipedema? Sim, é muito interessante a gente Eu falar falei, disso. não, de maneira nenhuma. É ajuste de dieta. E agora né? eu trouxe aqui a nutricionista da Maju pra falar com vocês. Muito prazer, pessoal. Mas por que eu queria falar sobre isso? Que muitas mulheres estão assistindo, né? E eu vejo que você tem um público muito grande de mulheres, né? Porque elas entram no meu direct fazendo algumas perguntas e falam que são suas seguidoras. Sim. Eu fui quero indicação emagrecer, dela. né? Fui indicação Quero dela. Indiquei a emagrecer. Luana pra Vivi, gente. E agora é minha Nutri também, gente. Lindas, maravilhosas. E eu vejo que você está buscando hoje um corpo mais slim, né? E a sua mudança, eu percebo, tanto fisicamente, mas comportamental, foi assim, do 8 para 80. Em um ano eu muito amadureci grande. 5 anos. Foi muito grande. Eu digo que eu vejo um amadurecimento em todos os sentidos, não é porque é minha paciente, minha amiga pessoal, mas foi assim, uma evolução incrível. E você me conhece há um ano, né? A Luana me conhece desde sim. sempre e ela notou uma maior mudança em mim, porque ela conheceu uma outra Maju. Claro que a gente continua com a nossa essência, eu tenho a minha essência, quem eu sou, mas algumas coisas eu me ajustei pelo que eu buscava, pelo que eu queria transmitir para outras O que te mulheres. fez virar essa chave? Por isso que eu tô te perguntando isso, porque foi uma mudança muito grande, em todos os sentidos eu vejo, né? A forma de se vestir, a forma de se portar, a forma de falar e o corpo completamente diferente, tá? Então, o que te fez virar essa chave? Como você buscou isso? E o que foi mais difícil? Como nutricionista, eu te pergunto hoje, nesse trâmite todo que a gente está desde maio do ano passado juntas, né? Foi a partir de maio 10 quilos, né? 10 O que foi quilos. mais difícil para você nesse processo? Eu vim embora para São Caetano em 2023 sozinha, então já foi um desafio, porque eu vim em busca de algo novo e de crescer como pessoa e profissional. Mas existem muitos desafios, né? É difícil, ainda mais sozinha. Então eu fui ali me ajustando e me adequando, mas eu era muito nova, eu sou muito nova, então eu tô em tempo de amadurecer e aprender cada vez mais. Eu diria que o melhor momento assim que minha vida mudou foi quando eu conheci o Felipe. Não tem como. Eu postei até em janeiro que foi um ano de transformação. Eu mudei, eu acho que a gente encontra uma pessoa e a pessoa tem o poder de despertar na gente a melhor versão, ou a pior. Entendeu? As pessoas têm esse poder. E ele despertou a minha melhor versão. Porque é claro que se ele quis namorar comigo, se ele quis entregar a vida dele para dividir comigo, é porque ele via algo em mim. Algo que talvez nem eu visse. E ele despertou um lado da Maju que nem eu mesma conhecia. Então, muita coisa que eu despertei porque ele fez eu ver que eu tinha um lado incrível e que eu precisava mostrar para as mulheres, para minha família, para o mundo mesmo, quem a Maju é. Então, eu acho que são fases, a gente tem que aprender com os erros e com experiências mesmo, né? Eu sou madura hoje, eu penso do jeito que eu penso, porque eu passei por muitas coisas na vida, como profissional, como tudo, e a gente só consegue amadurecer e não errar mais passando por algumas coisas. Então, eu falo, ele despertou em mim o melhor lado. Como eu queria ser vista, a nossa identidade visual, como eu queria que as outras mulheres me olhassem como uma inspiração. Eu quero que a mulher me olhe e fale, eu quero aprender com ela. Eu quero saber o que ela fez para estar aqui, como que ela saiu de uma cidade de 8 mil habitantes e está em São Paulo, conquistando muita coisa e trabalhando junto com pessoas que são relevantes no nosso meio. Então, tudo isso influenciou o meu relacionamento com ele, né, amor? Vocês estão há quanto tempo juntos? Um ano. Um ano? E um ano foi o suficiente para fazer tudo isso na minha olha. vida. A gente tá noivo já. 1 ano e meio agora, né? Eu vi. Não, um ano. Foi em Las Vegas o pedido de noivado, não foi? Super chique. Vai fazer um Las ano e meio, Vegas? foi no Vocês Réveillon que estavam? vocês começaram a ficar na juntas, verdade, eu se sei. perderam. 1 ano e meio. Janeiro agora eu fiz 1 ano e meio. Não, janeiro eu fiz um Porque ano. eles grudaram, eles se agora. conheceram, já grudaram, foi uma coisa Foi. louca, né? Noivou em Las Vegas. No Olímpia. Isso. Então, essa mudança minha foi... A gente vai se adequando ali e se olhando e se enxergando como eu queria ser vista, como eu quero ser vista, né? Como eu quero ser lembrada. E como eu quero inspirar e ensinar mulheres. Eu tenho muito a ensinar. Eu tenho um lado meu como treinadora, como conhecimento da musculação cada vez mais, porque agora eu tô aprendendo mais com ele, que ainda tava um pouquinho ali encapsulado, que eu nunca tinha... Espera aí, eu tenho que explicar, eu tenho que ensinar as mulheres. E com essa mudança minha também de corpo, de emagrecimento, eu tenho muito o que falar com você também, né? Mas tudo que eu aprendi nesse processo todo, que a gente consegue
conquistar o que a gente quer, Que mudar. nesse processo de emagrecimento, você como mulher, você falou, olha, eu senti falta de tal coisa, mas eu aprendi que eu não preciso disso. Eu acho que nada. Nada? É que foi suave o teu Sim. processo. Quando fala emagrecimento, o pessoal pode achar que é aquela coisa difícil, né, de ser feita. Sim. assim. É. E talvez Pra seja, nós não é difícil. talvez seja para a maioria, mas Foi uma pra ela mudança foi um estética do meu processo- corpo. Porque tem pessoas que têm dificuldade de ter um corpo volumoso. Aí tem dois, né, parâmetros Sim. pra gente levar em consideração. Tem pessoas que falam, aí é mais fácil o slim pra ela, né, pela genética, predisposição. Pra Maju é mais fácil ser grandona, tem muita facilidade. Então, o que eu tava E falando? na época pra você foi difícil, porque você ficou muito confusa. Maju, ela chegou no consultório, né, com uma desbiose foi fácil. intestinal muito grande, uma inflamação grande. Eu- Eu não tenho TDAH, já me perdi. E é interessante falar isso porque o pessoal pensa que tem que ser dolorido, tu pode falar como nutricionista, tem que ser sofrido, eu tenho que abdicar de muita coisa. Em alguns momentos, talvez sim, depende da fase que a pessoa está. Mas quando é um processo que tu consegue colocar na sua rotina, seja para o treinamento, como eu falei aqui inicialmente, como para a dieta, algo sustentável, não pode ser algo que a pessoa nunca treinou na vida. Sim. Ela chegava para mim na academia quando era professor, não, vou fazer 6 vezes. Eu falava, não vai fazer. Porque eu não quero que tu venha, comece É reeducação, 2 vezes. é. Não quero que você venha no terceiro dia e vai dizer, nossa, tá horrível colocar isso na minha rotina. Começa de modo sustentável. A mesma coisa para dieta. Ó, eu vou ter que fazer... Algumas pessoas podem até funcionar, a parte de ser extremista, assim. Mas você conseguir inserir alguns bons hábitos, foi o que ela fez. Na verdade, ela sempre teve conhecimento. Então ela foi, com a tua ajuda, ela foi colocando algumas coisas, mas sem restringir nada, assim. Exatamente, tanto Então, que a gente liberou a sim, refeição sim. livre, que é o que sustentou também a dieta dela, né? E a refeição livre vocês escolhem super bem, eu acho super bonitinho, porque A gente vocês faz colocam no as dia de coisinhas. treino, né? O dia que teve gasto, faz sempre um hambúrguer mais caseiro, então é uma refeição nutritiva livre, porém Sim. ela tem ali os nutrientes. Então, por que eu te falo isso? Porque eu recebo muitas perguntas de seguidoras suas. O que a Maju fez que ela perdeu 10 quilos? Né? Então, não é difícil. E você veio, quando você chegou no consultório, você estava desconfiada que era um lipedema, Sim, lembra? que eu Vixe, estava tô com inflamada, lipedema, tô um pouquinho lembra? inchada, tô retida, tô inflamado, o intestino super inflamado. Então, hoje eu te pergunto, porque é o que a maioria perguntou pra mim, qual foi a maior dificuldade dela? Fala um pouquinho, até esses dias eu falei sobre você e sobre ela nos stories. Eu acho interessante a gente falar pro pessoal de casa. A Maju, ela sempre teve um corpo cavalona, né? Então, sempre falaram que a gente até parecia porque a gente gostava de Sim. ter um corpo assim. E a Maju, recentemente, há um ano, ela tava com muita celulite nas pernas, muito volume ali nas pernas, tava pesando 10 quilos a mais, né? Sim. E ela me falou, né, com uma amiga pessoal, amiga, acho que eu tô com problema no intestino, acho que eu tô com lipedema. E aí a Maju secou, ela tá num shape mais slim hoje, ela tá com o bracinho mais fino, a cintura mais fina, a perna mais fina. Então, eu acho que vocês poderiam dar dica de quem tem um corpo volumoso, como é que faz pra dar essa deslizada aí no shape? Mas também, o que eu tava dizendo, que tem pessoas que têm mais facilidade para ter um corpo mais slim, outras corpos mais volumosos. Porque como eu tenho essa disposição de ter corpo grande, Grandão, pernona, tá? Cavalona. então foi um desafio pessoal também. É que eu juntou quis me diversas desafiar, situações. entendeu? Peraí, a vida toda eu fui grandona, eu tive glúteos grandes, pernona, né? Então eu queria ver a Maju também numa outra versão. E se eu tentar secar, se eu tentar trazer um outro lado meu que eu ainda não conheci? Então é um desafio você lutar, você ir contra a sua genética também, porque eu consigo. Se eu quiser ficar grandona, eu consigo. Sim. Mas eu fazer o reverso é difícil. Mas sobre o que você falou, sobre essas Que dicas. vocês fizeram, Né? né? Então, Sim. a Majula apresentava cortisol alterado por conta de privação de sono. Isso já gera uma retenção hídrica por conta do hormônio do estresse, cortisol, porque ela não tem um sono adequado, né? Hoje melhorou. Melhorou, meu Melhorou, né? Então, ela estava Sou com alterações sonâmbula, mas- hormonais. Por Né, mais amor? novinha que seja, tinha uma Não sei se eu testosterona sabia mais bloqueada, né? Vinha de refeições um pouco mais abusivas, Sim. né? Livres, então tinha mais alimentos condimentados, o açúcar mais evidente. Quando a gente fala açúcar, às vezes é o açúcar de um pão, não é o doce em si, né? Então teve vários ajustes. E o que foi legal é que ela é uma paciente que ela segue o protocolo. Então, em 30 dias, vamos entrar com uma dieta agora mais low carb para enxugar. Né? E depois de 30 dias, a gente fez a dieta cíclica, ciclo de carbos. Depois a gente joga um jejum intermitente, uma cetogênica. Então, a gente vai trabalhando com estímulos diferentes. Mas foram várias situações que geraram aquele acúmulo de celulite. Então, ela tinha um estradiol extremamente alto, que era o estrogênio, o hormônio feminino liberado pelo consumo de açúcar. Sim. Aumentando o estradiol, aumenta esse HBG, que bloqueia a testosterona, energia, queima de gordura, disposição, humor. Então, veio uma série de inflamaçõezinhas, fora o intestino, que é o centro de tudo.
né? Ela estava inflamada e tudo que ela comia doía, né? Inflamava. Ela me Aí eu falou falei, isso. vamos fazer agora uma dieta food map, porque é como se fosse uma queimadura, né? Imagina que você queima. Quando você tá com uma queimadura e você passa um lençol, dói. Então, qualquer alimento que ela colocava, doía, trazia desconforto. Então, a gente teve que fazer uma dieta totalmente, né, desinflamatória, desinflamou e foi colocando os alimentos aos pouquinhos, né? Mas só para deixar claro, eu sempre fui muito volumosa, mas pelo lado positivo, eu sempre tive pernonas, glúteos bonitos. Sim. O que aconteceu, musculosos, sem tanto ali retenção, Sim. né? Eu sempre mantive uma linha de cintura bonita. O que aconteceu foi que em 2024, começo do ano, por erros de treino, cardio, dieta, muito doce em excesso, muita refeição livre em excesso, eu tive essa mudança assim no meu corpo em relação a intestino inflamou, muita celulite, o peso aumentou, então foi uma época da minha vida que estava tudo muito bagunçado. Sim. E quando eu me olhei, eu falei, esse não é o corpo volumoso que eu tinha, né? Não adianta eu ter pernona se não tá com qualidade. E quando eu vi, eu estava com o intestino inflamado, com muita celulite, eu falei, então, eu tenho que perder essa capinha de gordura que eu não tinha. O corpo dá sinais, E eu perdi. né? Até então, quando eu fui viajar para Vegas em outubro, eu já tinha perdido muito percentual de gordura, mas eu ainda tava com a minha pernona bonita, eu tava mais sequinha aqui, a gente recuperou o intestino, né? E aí saiu aquele acúmulo de gordura inflamado. Doce. O que você fez assim, cara? Isso aqui- Dieta. Eu tava comendo muito errado, Tá. que foi isso que foi ocasionando toda essa inflamação. Então, eu comecei a porque você dieta. o açúcar e a gordura, ele vai lesionando o epitélio intestinal. Sim. Então, vai trazendo inflamações, é o centro de tudo. Oxidação de gordura acontece lá, absorção de nutrientes. Então, ela vai se inflamando, ela vivia cansada, indisposta, né? Porque o açúcar, o pão, a massa, o alimento de alto índice, ele causa uma hipoglicemia reativa, né? Então, você consome, por ele não ter fibra, ele absorve rápido, dá aquela glicose, aquele pico, sobe, desce, então vivia cansada. Né? Então foi trocando os alimentos, colocando mais proteínas, mais fibras na dieta, ela vai desinflamando. E aí foi limpando essa celulite. Mas aí, hoje em dia né? você come besteira? Como é que é Então, a sua dieta? até outubro, então, a nossa dieta foi baseada Vai em entregar desinflamar. Posso saber agora. Não, quem tá em casa quer saber como faz pra ter o corpo da Maju. A Maju come besteira ou não? Até em outubro, a dieta foi baseada em desinflamar o Felipe. meu corpo. É claro, e eu sei que é muito ruim, pode falar. Não, deixa eu acabar de contar. Até em outubro, a dieta foi baseada em desinflamar meu corpo e no intestino, lembra? Em outubro, a gente fez bioimpedância, não. Tá tudo bem, perdeu aquele acúmulo, aquela inflamação. 11% de gordura, né? Agora. Nossa. Tava com 14 na época, lembra? Em outubro. Hoje tá em 11 já. E aí, eu tava com um corpo legal, que eu poderia manter tranquilamente, porque eu tava com o meu volume de sempre, mas com qualidade. Só que depois de outubro, novembro, que eu comecei a secar um pouquinho mais, eu falei, eu quero mais. Talvez eu não queria ter tanto aquele volume mais de perna. Eu queria ver meu corpo mais, assim, slim. Então tá bom, eu tô com a perna bonita, de qualidade, já perdemos aquela... Meu intestino tava normalizado certinho, mas eu queria mais. Agora eu quero me desafiar. Agora eu quero ver até onde eu consigo chegar. Então eu fui conversando com ela e de outubro pra cá, a gente foi fazendo essa dieta e eu fui mudando um pouquinho o meu treino pra perder mesmo um pouquinho mais da minha perna. Eu falei, Vivi, eu quero perder mais gordura da perna. Porque mesmo que eu tinha perdido já a gordura, é onde eu acumulo mais Sim. gordura. Então eu falei, eu quero dar uma secada a mais ainda. Vamos ver até onde meu corpo chega. Só que isso foi com esses ajustes que ela fez. A gente foi trabalhando com várias dietas, assim, o jejum, oscilação de carbo, que foram trazendo esses resultados para eu conseguir secar no lugar certo e manter minha proporção. Porque hoje eu vejo meu corpo slim, mas eu tenho ainda minha perna Mas o que mudou, volumosinha. então, no seu treino pra você afinar a perna, pra quem quer? Meu treino, eu comecei a fazer bastante cardio todo dia, sem pular o cardio. As pessoas, né, pulam o cardio, então é importante você priorizar o cardio o mesmo tanto que o treino nesse processo. Então, eu mantinha uma frequência de cardio todo dia. E vai para um treino mais metabólico ou não? Então, eu dei uma diminuída no meu treino de perna, porque eu, Maju, acumulo muita Você que gordura. passa seu treino. A gente vai conversando, assim, porque eu conheço o meu corpo e ele entende melhor, assim, do treinamento. Tá. Ela foi fazer treino de costas aí um período comigo, 1, 2 meses. E aí eu fiquei muito... desenvolveu tudo ali pra parte de cima. Eu vi, Então, ela falou, amiga, tô rasgada. Então, Eu ela, falei, na verdade, acabou treinando menos e priorizou mais o gasto calórico do cardio. Isso, do Tá. cardio Isso. mesmo. E aí o controle alimentar. O que eu ia dizer é que o pessoal que está nos assistindo tem dificuldade. E quando a gente fala assim, nossa, não sofreu muito, é porque... E a pessoa não vai conseguir se identificar com isso, mas sabe que não é para ser, mas depende da fase que você tá. Pô, tá 10 anos, 5 anos sedentário,
sem fazer nada, sem ter um controle alimentar. Ela já vinha de uma preparação, Sim. ela tinha feito alguns Tô ajustes. treinando Então, 10 anos, né? com esse tipo de conhecimento, é mais fácil ir fazendo isso. Então, acho que mais importante do que ter uma dieta, ter um treinamento, é entender os processos que estão sendo feitos, que é uma coisa que tu faz na tua área também, que é explicar por que a gente está fazendo, e do meu lado é isso. Então, quando faz sentido para a pessoa, além de só ter um treino, um treino, uma dieta, a forma que a gente tem mais de aderir a esses programas, e foi o que ela fez. Então, Por exemplo, um treino, uma dúvida que muitas as mulheres têm aí. A mulher que ela busca desenvolver mais os inferiores, né? Ela não quer ganhar os superiores, que é o que a maioria busca, né? Maju também, tá? Que dica que você daria, assim, Fê? A pessoa que treina sozinha. A mulher que treina sozinha, ela quer a bunda na nuca e ela quer uma perna mais hipertrofiadinha, mas ela quer um volume maior embaixo e não trabalha. Porque a gente tem facilidade de ganhar o superior. Eu sou uma, né? Por ter sido atleta de ginástica rítmica, eu tenho um ombro enorme, tá? Mas que dica que você daria? São mais treinos de inferiores na semana? Só uma dica para as mulheres ali entenderem um pouquinho mais. Para trabalhar mais glúteo, mais perna, quadríceps, posterior. certo. Temos algumas variáveis do treinamento: volume, intensidade, amplitude, velocidade. Então a gente tem essas variáveis para estar manipulando para chegar no melhor treino. Intervalo de recuperação, tudo isso vai combinar no seu treino. 3 séries de 12 repetições, com tal carga, com tanto intervalo, com a frequência semanal. Mas para estabilizar o superior. O profissional ele tem essas variáveis para manipular. Uma coisa tu já falou na tua pergunta, que é entender a particularidade. Então, tu tem mais facilidade para superior? Tu vai precisar treinar menos? Eu tenho para inferior, que ela consegue desenvolver? Então, ela pode Esse treinar menos é treinar menos com menos frequentemente, carga e menos carga. frequentemente. A carga é uma adaptação importante ao treinamento, e natural, né? Um processo, isso é um princípio, na verdade, de cada vez ir se desafiando um pouco mais para ter esse trabalho. Então, a gente parte dessa ideia de entender, eu tenho mais facilidade disso, então isso eu posso treinar menos vezes, né? Com menos frequência. Falando de membro inferior especificamente, eu acho que 2 treinos, para a maioria das mulheres, vai servir. 2 treinos na semana. Eu sei que muita gente vai querer fazer, eu quero fazer 3. Aí a dica minha seria espaçar isso, dia sim, dia não. Porque tem gente que quer fazer glúteo num dia e quadríceps no outro. E aí teria que isolar muito, assim, fazer quadríceps só cadeira extensora, vamos supor. Sim. Porque eles têm movimentos biarticulares, como agachamento, leg press, que vão estar trabalhando o glúteo pela extensão do quadril e até posterior. Então, seria espaçar isso e distribuir ao longo da semana, mas lógico que é uma resposta individual. Eu diria que 2 treinos, segunda e quinta, para quem quer desenvolver membro inferior, tá de bom tamanho. Mas, para aquela praticante que às vezes quer treinar 3 vezes, a gente dá um jeitinho de fazer segunda, quarta e sexta. Por quê? Porque está treinando menos outras coisas também. Não está fazendo superior. Então, quer ir para academia? Então, dosa, né? Então, a gente teria uma frequência, um bloco de 2 dias assim, agora a gente faz 3 dias assim, distribui ao longo da semana. Então, essa seria uma opção interessante. Muito Cada bom. corpo tem maturidade também. Cada corpo tem uma predisposição de desenvolver. Isso para as mulheres acima de 40 anos. O treino ele é completamente diferente para uma menina de 20 anos. É uma Para afirmação? você dar uma dica para as mulheres. Essa é uma afirmação? Não sei, estou te perguntando. O que você acha? Para assim, homens ou mulheres? A partir de Para mulheres. Não, mas assim, para os dois. A partir de 30 anos começa a perder força, Sim. certo? Produção hormonal, Massa diminui. muscular, a partir dos 40, estima-se que é 6% perda de massa muscular por década. Então, quer dizer, uma mulher de 40 anos até alcançar 80, ela vai ter perdido 25% aproximadamente da sua E aí o treino massa de corporal. carga... E aí o que a gente tem para esses efeitos deletérios do envelhecimento é o treinamento contra a resistência. É a musculação que vai manter a densidade óssea, a massa muscular. Tá vendo, então, assim, pessoal? treino com intensidade. Não é, pra gente ter uma dica geral, então, não é esse treininho que vai só queimar, que vai só, nossa, suei muito. É o treino com intensidade. Sim. A Luana Intensidade sabe bem é que a Luana carga, pega né? uns pesos na academia aí. Então, assim, treino com intensidade, a gente está falando aqui de carga mesmo, quanto você vai colocar. Lógico, sempre partindo de uma construção técnica. Então, você vai ter um bom embasamento da técnica e vai colocando carga com frequência. A gente falou aqui nesse podcast, aqui sobre a importância de ter uma consistência no treinamento. Porque se você falta um dia, negociou com o treino, vai ser difícil ficar progredindo na carga. Aí você dá um passo para frente e 2 para trás, um passo para frente e 2 para trás. Então, assim, tem que seguir. É uma necessidade para todos nós, né? Então, tem que aderir. Eu gostaria, a gente tem um quadro para fazer com os casais, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Uma fofoca agora. Polêmica. Não tô brincando, é polêmica. Agora chegou a hora da polêmica. Enfim, Vocês dois são muito bonitos, têm corpos bonitos, têm muitos seguidores no Instagram.
Eu queria saber como que é pra vocês dois, tá? Primeiro, Maju, lidar com ciúme, se tem muito assédio ali no Felipe, como é que é pro Felipe ver, às vezes a Maju posta ali uma foto na academia, tem alguns caras azarados, como é que é? Se rola ciúme, se tem muita azaração? Eu acho que eu tenho certeza que a nossa parceria e confiança é indiscutível. Então a gente tem muita confiança, que é a base do relacionamento, e a gente tem muita segurança um com o outro. Que legal. Porque Então, eu vejo muitos homens com muito ciúme das mulheres. E como é A que é ter uma gente mulher tá- linda assim? como é ter uma mulher linda assim? Maravilhoso. Não. Não é? Não, a gente Fala não uma tem- qualidade do A Felipe. gente não tem tempo para isso, né? Fala uma qualidade da Maju. Ela aprende muito fácil as coisas. Então, assim, o que vem com mais maturidade, tenho mais de uma década à frente aí, ela se permitiu, de um modo super natural, essa transformação, tudo veio disso, com sugestão, nada imposto, nunca sobre mudança de vestimenta, não usa isso. Então, como é uma coisa que parte disso que ela falou com as minhas palavras, que é assim, despertar a melhor versão do outro, vem sempre com um conselho e não uma disputa. Tem muitos casais que disputam. Certo? quer ser melhor Em época que o de outro. rede social e tal, aqui, eu sempre dei o exemplo que é como a gente está aqui agora. Qualquer situação que aconteceu assim, nossa vida, nesse primeiro ano, a gente está do mesmo lado da mesa, a gente está olhando o problema do mesmo lado, a gente está em lados opostos querendo ter razão. Então, uma coisa que eu sempre tive essa filosofia, então a gente sempre teve do mesmo lado. E assim, é complicado para algumas pessoas a gente querer vender o relacionamento perfeito, mas a gente vive super bem, graças a Deus. E a gente reza, a gente ora junto para que isso se mantenha, mesmo frente a essa exposição que a gente tem. E por isso a gente tenta não ostentar, não sei quem a gente não é. A gente mostra que a gente pode tentar modificar a vida das pessoas pelo que a gente realmente é. E a gente tem essa convivência que é muito difícil hoje em dia a pessoa encontrar. Muito. Então essa é a qualidade dela, de ter aprendido, ter se moldado e com essa naturalidade, porque eu quero que ela seja a melhor versão e ela desperta automaticamente a melhor versão que tem em mim. Em Então, relação a ciúmes de rede social, a gente começou sabendo que éramos figuras públicas, né? Que todo mundo é livre para fazer o que quer na rede social. O que vai determinar é a nossa postura. E a gente sempre tem um dilema que fala, para onde está a sua atenção hoje? Então, para onde está direcionada a minha atenção ou a dele? Sempre é nele e ele em mim. Então, a gente não tem espaço para isso. E o campo energético nosso é fechado aqui, ó. Ninguém vai chegar, ninguém vai invadir esse espaço nosso. E sobre esse tema tem várias coisas que a gente vive, todo mundo aqui, diariamente com a rede social, que é assim, é o que ela está falando, para onde eu estou direcionando a atenção. Então tem várias coisas que parece que não tem problema, mas tem. Que tem justificativa, tem defesa. Por exemplo, eu saí disparando aqui uns likes na Luana, que é minha amiga, é amiga dela, mas em fotos específicas. Tá lá Luana, foto de biquíni, eu vou lá e curto. Então, eu tô lá na minha casa, tranquilo, meia-noite de sábado eu curto uma foto dessa. As pessoas usam disso como estratégia. Então assim, pô, a gente é amigo. Não vai ter nada a ver, mas tem. Então assim, quanto tempo eu demorei pra seguir a Luana? Eu tô seguindo a Luana, né? Então assim, tua amiga, tranquilo, eu conheci. Então, Vivi, vou seguir hoje, que tava me Eu seguindo. segui né? hoje, agora à tarde, Então, assim, Fê, é pra uma- poder olhar as é coisas É no uma postura Instagram dele. minha, porque assim, eu sou tão focado na transformação que eu promovo, no meu profissional, que assim, se eu abrir brecha pra isso, que não tem nada a ver curtir isso aqui, eu abrir essa porta aqui, cara, uma hora vai ter problema. Respeito. E isso é conversado às claras, eu e ela. Então assim, é daqui, dali, tranquilo, e a gente é 100%. Respeito, tem coisas que a gente não precisa falar, né? Respeito. É E isso. sempre tá do mesmo lado da mesa. Nós dois contra um problema e não o problema no meio da gente. E a gente fala que não tem plano B, né, amor? É isso. Porque se você não ficar comigo, você vai ficar com Deus. Morrer, né? Não, mas o Felipe tava falando ali que eles oram juntos, aí na minha cabeça eu tava rindo aqui. Porque, gente, hoje eu chamei a Maju pra treinar comigo no Parque Ibirapuera às 6 horas da manhã. E ela a gente tá no período de quaresma. Quaresma. E ela acordou 3 horas da manhã pra ouvir a missa. O Padre Freire, É, eu tô rezando o com o Padre padre. Aí eu Só Freire. que ela foi ouvir a missa no home theater, de casa, com um Acordou de grau. 3 horas da manhã. O padre tava Usar lá. o celular, desliga o home. Não, eu fiquei Mãe de imaginando. Santa Maria, Mãe Como é de que Deus. foi a missa? Eu tava lá 4 horas da manhã, quaresma, rezei com o Padre Freire, Aí, rezando 4 horas da alto. manhã você ouve, Aí começa meu celular o Padre vibrou, ele Freire. do quarto, Nossa, desliga gente, o home, porque tava bem alto. Santa Maria, Mãe de Deus. Falei, rapaz, tá certo isso. Eu ri muito quando ela me acordou 3 horas. Vocês com viram que a gente tá meu padre. combinandinho, né? Como Eu sempre, vi, né? vocês saem sempre É o combinando, casal né? nojento. É o- Vidas solteiras importam. É. Meu Casal Deus. nojento. Vamos fazer um quiz, né? Quiz do casal, então, pra Casal, finalizar. vamos ver. Ixi, que eu já tô chorando aqui, porque vidas solteiras importam, já tô, meu Deus do céu. Eu quero achar um marido fit também. Onde que acha? Parceiro Palu. Vamos fazer um Vamos quadro lá. aqui. Nós fazer vamos um fazer quadro. o quadro. Vamos fazer um quadro. Vamos lá. Mandem aqui o currículo. Qual foi a coisa mais bizarra que seu parceiro já te disse durante o sono?
Durante o quê? Sono. Durante o sono. Ou ela é- Meu Deus, todo eu sou dia. Vocês falam? sonâmbula. Ela é sonâmbula, Vocês todo dia sabem conversa. disso, né? Eu sou sonâmbula. Você É sonâmbula. mesmo, você já falou Gente, eu do falo em dormindo, eu casa, converso, ele Nossa, grava. eu posso... Tem vídeo se precisar aqui. A gente Já tá na Não, eu rede. filmo praticamente toda noite. E eu converso com ela, que Meu é Deus. só dá 5 minutos. Dormiu, posso falar, e aí? Eu já acordo, ela fala comigo de olho fechado, dormindo. Que loucura, Levanta, né? fala. Sento assim, ó. E conta a vida inteira, Deus entendeu? é Ali eu já mais. consigo fazer todo o interrogatório. Credo. Tá, então isso qual sim. foi a coisa mais bizarra que eu falei? Ah, e tu conta uns sonhos meio bizarros. Ah, fica me mordendo, comendo sushi, né? Felipe me levou... Não, e todo dia sushi. Sushi e Felipe, assim. Felipe, Eu começo Felipe, assim, cadê ó. o Felipe? Aí ele fala, o que você tá comendo? Eu, sushi, o Felipe me levou a comer sushi. Coisa louca, eu começo a me coçar. Ai, tem uma aranha aqui. Aí eu, no começo eu Louca. assustava um pouco. Agora eu Sim. já puxo pelo cabelo aqui, ó, vem, dorme, que dela... Aí eu durmo. Ela conchega e dorme. Cara, eu tinha um parceiro Vamos botar aqui no... Sou que não. eu acordava com ele nadando crawl. Juro, Que é isso, na gente? ponta da cama. Meu último ex-namorado aqui, ó. Pá, mandava o crawl aqui, ó. Eu falava, o que esse cara? O cara tinha quase 2 metros. Até tá nadando sonâmbulo crawl. é atleta. Juro. Deus E é mais. conversava. Que Eu loucura, converso né? muito, dormindo. Não, é. Próxima pergunta. Vamos lá. Vai, pode falar você que eu não tenho. Vamos lá. O que mais te irrita? Qual é a coisa mais irritante que o Felipe faz? O vice-versa. Eu sei a tua e Eu eu sei a sei minha. que você sabe. Eu sei, Eu a gente sei. não, eu sei a tua, tu não sabe a minha? Tu não Tô lembra? pensando. Vai, fala, Felipe. A toalha? Ah, Viu? não sei. Ai, gente, fala você primeiro. Eu sei que Sei você a vai tua e a falar. minha. É, Eu toalha. também faz, sei já. faz aqui, faz, o pessoal ver aqui. O que eu... Eu acho que eu sei o que é. O que é? O que que No é? cabelinho? Isso. Eu tô o dia inteiro Cabelinho assim, de ó, mexendo no caipira, cabelo. é. Sabia que eu fico o dia inteiro Isso, assim, ó. fica assim, ó. E ele vai escovar o dente ou usar a pia e tem uma toalha de rosto pra nós usar. Ele vai ali e seca na de corpo. Eu fico muito irritada, porque eu deixo a toalhinha dele e ele vai Diferença lá na dela, pô. e seca a roupa. Eu tenho muita raiva. São coisas simples, né? Irritada. Amor, a toalhinha aqui. É que Meu eu vou na Deus. dela, de propósito. E, E agora- eu fico conversando com ele assim Ah, o sim, dia isso eu inteiro. sei que ele Você não sabe, gosta, né? Ele não é. gosta. Ela fica em live, eu tô aqui fazendo uma transmissão, Ah, ela tá atrás da E câmera. ela nem assim. percebe, né? Ela- Olha como não, eu fica fico, assim, como ó. eu fico Aí atrás da live. puxa, tocando violino aqui, aí puxa. Aí fica. Aí ele no meio da E live, eu fico por acompanhando o favor. cabelinho até o final, assim, ó. Meu Deus do céu. Cara, tem coisa tão inesperada que irrita no outro. Mas qual que é o apelido mais estranho que vocês já se chamaram? Ou que vocês se chamam? Estranho? É. Ou qual é o apelido que vocês se chamam? Vocês chamam de faixa ou de Felipe? Eu falo Felipe. Amor, Depende. chama de amor. 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 Todo mundo chama por de faixa, favor. né? Amor, né? É. A gente chama de amor. Nunca chamou de birubiru, teco-teco, Não. lero-lero? Não. Bebê. Vocês são um casal normal. Vai, próximo. Amor. Se você pudesse trocar de corpo com o seu parceiro, qual a primeira coisa que você faria? Se estivesse no corpo do Felipe. A por um bunda dia. dele. Ah, boa. Você fazer, você Eu queria ter queria a bunda dele. Eu já mostrei a Vai, bunda dele ele. no meu Instagram. Ele tem Ah, ele, André. uma bunda. Ele não Mas faz tem uma coisa que agachamento você faria assim? de mudar. Não, o que tu faria Não, se tivesse, sendo se eu? você mudasse o corpo, se fosse o Felipe por um dia, o que você faria? Primeira coisa que você Pergunta faria. Ah, tá. Não que eu Sim. queria mais no corpo dele. O que eu faria se eu fosse ele? Limparia a boca na toalha de rosto. Isso. Sei lá. Que pergunta, né? Assim, específica. O que eu faria se eu estivesse no corpo dele? O que você faria, Felipe? Ah, se virasse Cortar homem por um as dia, eu faria várias coisas. Então. E você, Fê? Se fosse a Maju por um dia? Cintura fina, pá, cabelão, ficava aqui também? Ele pegaria o cabelinho com certeza pra ele Ele ia ver qual é a reação de ficar o dia Qual que é a inteiro assim. sensação. Raspar o cabelo, né? Raspar o cabelo depois, pra nunca mais estressar o Felipe. O que mais? Tem mais alguma pergunta? Não? Não. E eu queria agora perguntar se vocês têm algum planejamento futuro, tanto profissional quanto pessoal. Um sonho aí do casal, o que vocês estão pensando pro Muita futuro, próximos coisa. anos? Olha, pela frente a gente tem agora o casório, né? Uhum. Quando é que vai ser? Tem Maldivas por aí também, olha aí. Vai vir nenezinho também ou não? Deixa lá pra Vai. frente, né? Daqui O casamento é quando? 4 anos. 3 anos. Até o final do ano a gente não marcou a data ainda, mas olha, e profissionalmente, gente, que enquanto legal. casal fitness conhecido assim, eu tenho essa minha formação para profissional e ela Legal. tem essa transformação para as meninas que estão buscando emagrecimento, estão buscando perfeito. Eu a quero estética. focar nisso também. Então muito, a gente tem na projetos para fazer juntos. Então, Isso que eu queria perguntar. casais, treinar conosco, é isso. Legal. A gente vai mudar esse... Novos projetos fit, assim, né? Como a gente transmite isso no Instagram, em tudo, sempre é eu e ele, que dá pra você fazer muita coisa com o seu parceiro, com a sua parceira, a gente quer passar isso Vai também. ser juntos. Como Legal. você pode ter uma rotina ou trabalhar com o seu parceiro, trabalhar mesmo, Ou treinar. arrumar um parceiro, né, Lu?
Ou Vamos como você pode encalhar. arrumar um parceiro. Arrumar um parceiro. Acertar, né? Vai acertar, né? O negócio é não Você- procurar, né? É, que é, É focar. O segredo é esse. Você tem mais alguma pergunta, Vi? Não. É isso. Então, esse foi o nosso casal fitness. E a gente eu acho quer que dar um temos presentinho mais- pra vocês. Temos presentes, temos mimos. Presentinho. Presentinho. Esse aqui é o presentinho da Clínica Sanches, para Ah, que vocês incrível, vão Clínica Sanches. lá. Ó, Temos ela procedimentos atende online. estéticos, botox lá pro Felipe. Opa, olha Nossa aí. Nutri. Temos coqueteleira da Clínica Sanches, Kit tem nutrição. diversos Ó, tem uma comidinha procedimentos. Temos estética, temos nutrição, Consultoria online. médico. Pra você conquistar seu shape. Ai, que lindo esse aqui, gente. Obrigado. Ó, E da farmácia de manipulação aqui. Unique. é um presente. Olha que lindo, né? Mais da uma Unique vez, Pharma. fez personalizado para nossos convidados. Temos Olha, aqui o gente. texto On feminino para Maju, que ajuda na produção natural de testosterona. O exercício é uma forma de celebrar a vida e o corpo, como uma fotinho da Maju. E o faixa recebe o texto também, masculino. Texto FEM e texto ON, gente. Aqui é um blend de fitoterápicos para ajudar não somente na disposição e energia, mas na produção natural de testosterona, né? Produzindo testosterona, o casal vai ficar mais feliz para Ó, tchutchar. e vai, ó. E vai aumentar Ô, ali. beleza. Aquele hein? pau, Gente, gente, mas né? Chulipa. Aí vai na Dacral, igual... No Vai na controle da hormonal. da cama. Ela Meu falou, Deus, ela amor, falou isso isso, eu não vai falei ser de aquela outro hora. Ela jeito. assim, gente, é um ex? Esse é seu, Nadava- amor. nadava Pharma, crowd. gente, ela é uma farmácia de manipulação Esse voltada é para a seu. parte toda de vitaminas, minerais, produtos estéticos faciais e corporais, tá bom? Então fica um Show. presentinho para vocês. Olha, nossa. E foi um prazer tê-los aqui, Prazer foi tá? nosso. Obrigada Prazer pelo foi conteúdo, nosso. pelas dicas, tá? Ficamos muito Esse felizes. casal fitness incrível. E lembrando, meninas, comentem aqui quem vocês gostariam de ver no nosso sofá, o que vocês mais gostam que a gente pergunte aqui, quais temas. E sigam o Felipe Musculação Faixa Preta, qual que é o seu arroba novamente? Esse mesmo, musculação faixa preta. Musculação Faixa Preta. E Maju Marques. Isso. Já sabe. Dá o seu arroba. Mas de Marcos Costa. Não, seu arroba. Obrigada. Mas de Marcos Costa. Ah, amiga, seu arroba. Opa, desculpa, agora você. Amiga, né? Ai, desculpa, Amigas, né? né? Mas é isso, É gente. isso, gente. Finalizando mais um Ironberg Cast delas, com esse casal incrível. Clique aqui, compartilhe, deixe os comentários. Mulherada, fortalece o nosso canal, porque é a primeira vez aqui na história do fitness, de saúde, que estamos com um quadro tão incrível, que é para o universo feminino, que serve para os meninos também, tá? Ver o podcast, mostrar para a namorada, mostrar para a esposa, porque tem conteúdo de tudo aqui para vocês. Tá bom? Um beijo grande. Obrigada. Não sei qual câmera a gente tá. Ali não é.